mesmo da prospecção. Pode passar o slide? Prospecção, a arte de prospectar. Falar em prospectar, logo pensamos em futuros clientes em potencial. Como premissa, para prospectarmos, faz necessário termos em mente que o empreendedor a qualquer tempo poderá necessitar do nosso produto. Talvez, numa primeira abordagem, o propenso cliente não demonstre interesse. Porém, devemos primar pelo excelente atendimento, dar a devida atenção ao negócio dele, observar detalhes para instigá-lo a querer o crédito futuramente. Isso foi muito dialogado hoje na parte da manhã, né? Vocês vão ver que é meio que um resumo de tudo que a gente viu, né? Aqui só uma frase, da prospecção de clientes potenciais é para vendas o que as sementes são para o jardim. Se não plantarmos sementes, não teremos flores. Se não plantarmos, não vamos colher. Se não regarmos todos os dias, também não. Então, é um trabalho constante, momentâneo, constante. Dicas de como fazer e dar certo. Precisamos ter a consciência de que só há venda se houver prospecção. A técnica deve ser aprimorada todos os dias e pensada estrategicamente, de acordo com cada cliente nos seus mais diversos momentos. É óbvio que se vocês forem numa usinagem, tem que saber o que vai abordar, o assunto que vai ser abordado. O Luiz comentou hoje de manhã, eu sou muito curioso, eu gosto de imaginar algum segmento diferenciado, se eu for numa marcenaria, se eu for numa... Qual foi o segmento que você deu exemplo hoje de manhã? Na gráfica. Na gráfica. Fui fazer um levantamento na gráfica. Antes de ir lá na gráfica, ele já foi pesquisar sobre a gráfica, para ter conversa, para ter assunto com esse cliente, né? E nas prospecções também são assim. Normalmente a gente já vem namorando o lugar que a gente quer atender os clientes, né? As prospecções. É uma região onde tem muito agricultor. Vou estudar um pouquinho sobre agricultura, vou verificar o que é o preço da saca do arroz, ou se é por caixa de banana. Dependendo do que está naquele local, a gente tem que estudar um pouquinho o meio para ter uma conversa. Muitos também leem jornais a respeito das atualidades do momento que é falado a respeito para poder ter assuntos, né? Até vou dar um exemplo aqui na nossa agência. Outro dia o Gerson escutou na rádio uma cliente lá de Massaranduba que tinha uma facção que estava reclamando da prefeitura porque não tinha arrumado a ponte. E aí ela falou que tinha uma facção. Opa! Ele já tinha comentado comigo, porque eu já conhecia ela, já tinha quantas vezes passado lá naquela ponte para falar com ela. Então eu peguei e fui até lá, porque era um assunto do momento, né? E acabei que não fiz o crédito para ela. Mas no dia lá, passando a ponte, tinha uma caminhonete que estava estragada por causa do problema da ponte. O mecânico foi lá para consertar a caminhonete e esse mecânico é nosso cliente hoje. Mas foi assim, né? Boa conversa, conversando de uma dica que levou a outra e a gente consegue fazer. Prospectar é sinônimo de adquirir a confiança do cliente para futuras negociações. Fazer o cliente se sentir valorizando nos seus conceitos. Assim, para o êxito total da prospecção, o agente de crédito ele deve ser proativo, emotivo e persistente. Proativo, a gente tem que estar sempre arriscando, sempre. O não a gente já tem. O Renato sempre fala isso, né? Nós temos que arriscar. Quem não é visto não é lembrado. Hoje também foi muito falado isso. E emotivo, sim. Nós falamos de carisma, de dar atenção para o cliente, prestar atenção na situação dele, se ele tem família, se ele tem filhos. Como é que vai sua pequena no telefone, no retorno, né, no feed, né, a respeito daquela prospecção. A questão de ser emotivo é muito importante. Na análise, não. Na análise a gente tem que ser mais racional. Mas para conquistar esse cliente tem que ter esse carisma, né? A questão de ser persistente, sim, sempre. Porque não é na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Tem um cliente inativo, que fiquei muito tempo, desde que eu peguei a minha carteira, para que ele voltasse, né, para a minha carteira. E ele tinha uma qualificadora. No primeiro momento ele não quis o crédito, nem no segundo, nem no terceiro. Eu fui quantas vezes lá? Pensei assim, vou começar a tomar café toda semana lá. Parei, fui tomar um cafezinho num dia, passou na outra semana, fui novamente. Depois a mulher dele já começou a ver, começou a conversar comigo e tal. Semana passada a gente fez, né, Gerson, 20 mil pro Gilson Araldo. Então assim, não foi ontem, nem anteontem. Quanto tempo que a gente vem trabalhando isso para conseguir sermos clientes dos nossos clientes, começar a cativar eles, mostrar interesse pelo negócio deles, gostar do que eles fazem, porque daí também eles vão gostar da gente. Corrente do bem, né? Próximo. Dicas de como fazer dar certo, mais um exemplo aqui. Trate seu cliente não como você
gostaria de ser tratado, mas como ele mesmo gostaria que você o tratasse. Parece a dica, existe um pouco mais de conhecimento. Estude seu cliente em potencial. Por exemplo, se for prospectar uma facção, saiba ter assuntos pertinentes ao ramo do cliente. Se ele for do tipo mais expansivo, aproveite para dialogar sobre o mercado em atuação. E se ele é um cliente mais reservado, de poucas palavras, que a gente bem sabe que tem, assim, então seja o mais objetivo possível. E ainda se é aquele cliente que não quer, não gostou muito de você, não quer atendimento naquele momento, trate-o bem também. E trate ali o bem, uma vez, duas, três, quem sabe ele se torne seu cliente, né? Passar sempre uma energia positiva. Prospectar requer persuasão, conhecimento, profissionalismo e principalmente transparência. Afinal, você não traz apenas um prospecto, você traz a influência dele sobre outras pessoas, com futuras indicações. Às vezes você está prospectando naquele lugar, o cliente ele não vai se tornar teu cliente, mas ele vai indicar alguém, um conhecido, um amigo para a tua carteira ou então para o seu colega, né? Se você fizer um bom atendimento, o outro também vai, no caso, vai ter o retorno, né? Acontece muito conosco, às vezes eu saio com o Norton ou o Emerson ou a Daya e a gente troca figurinhas. O cliente deles, o avalista deles é em tal bairro, já dá a dica, é autônomo, trabalha por conta própria. São tudo fontes que a gente consegue depois utilizar para fazer uma abordagem inicial, né? Seja o melhor. Prospectar então requer persuasão, estou um pouquinho nervosa, normal. Prospectar requer persuasão, conhecimento, já falei, né? Principalmente transparência, afinal você não traz apenas o prospecto, você traz influência sobre ele, traz a confiança dele na sua instituição e principalmente o bem mais sagrado que é um novo cliente. Seja o melhor em atendimento, pois a maioria dos clientes não possui muita paciência com prospecção. Tá, já falei esse slide. Agora sim, desculpa. Faça uma reflexão. Quanto tempo do seu dia você se dedica à prospecção? Se a sua resposta for menos que 25% ou 30%, você deve pensar em novas respostas. Quanto tempo você passa prospectando novos clientes? Aqui, vocês têm ideia de quanto tempo que vocês fazem isso por dia? Vamos pegar um exemplo. Grazi, quanto tempo por dia você faz prospecção assim, no teu dia a dia? Falando de tudo, porque eu prospecto tudo misturado, né? Tá certo. Eu acho que 1h30, 2 horas no máximo. Para mais ou menos teria que ser em torno, no mínimo, de 2 horas, de 2 a 3 horas, no mínimo, por dia. Não né? é todo dia que dá. Mas aí o que a gente faz? Quando está chovendo, de repente não quer na estrada, mas retorna para aquelas listas, faz alguma coisa assim. Tem que ser feito isso constante, porque... E também é muito de regionalismo, né? Vamos combinar. Se a região ela é mais urbana, esses clientes, eles vêm mais fácil à agência, né? Nós conversamos antes ali com um grupo que citou que era a região mais rural, que não entra com cadastro, não entra de jeito de maneira, tem que sair na rua para buscar cliente, né? E é o de porta em porta, boca a boca, é conversar com um com o outro, indicações. Daqui a pouquinho com as respostas, vocês vão verificar que é muito disso. E assim, muito parecidas as respostas, claro, que a gente já vai abordar daqui a pouquinho. Já é a próxima, né? Começa já as respostas. Tá, o meu material foi montado agora. Então... Bom, quais são as suas fontes de prospecção? É a primeira pergunta, né? Que a gente abordou hoje pela manhã. Então, assim, as respostas foram muito próximas, né? Então, a gente aqui compilou um resumo de tudo que vocês falaram, né? Então, assim, estudo de campo, trabalho de porta em porta, redes de contato, Facebook, WhatsApp, boca a boca. O WhatsApp foi citado hoje de manhã, que tem gente que pega o folder e encaminha para a lista de clientes, ou cadastra toda a lista que tem ali de e-mail, ou coisa assim, e envia o folder do WhatsApp. Eu achei muito interessante, porque é uma coisa assim que eu realmente não tinha parado para pensar em fazer, né? O boca a boca, a gente sabe que um cliente satisfeito vai indicar para outro e vai e aparecem os nossos cadastros. Também citaram que muitos aqui, muito cliente é indicação. Teve alguém que citou 70% que era indicação da sua produção, né? Indicações de clientes atuais, indicações de prospectados, site da Natura, busca de consultores do CEP,
Esse aqui foi o Adriano que comentou logo cedo, busca de consultoria por CEP, alguma coisa da Natura que consegue pegar o cadastro. Cadê o Adriano? Adriano, comenta um pouquinho aqui no grupo, no todo. O site da Bola, aqui, Natura, dando o CEP da cidade, você faz a relação dentro de seguidores. Uma lista que a gente não sabia, né? O programa não conhecia esse acesso. Interessante. A reunião com consultoras de cosmético, Natura, Avon, Mary Kay. Lá em Jaraguá do Sul, a Dayana vem fazendo um trabalho com a Mary Kay, né? E tá dando certo. Se não é com elas que a gente faz o cadastro, mas assim, elas indicam para outros. Aí vem eletricista, vem encanador, vem diaristas amigos, né? Que acabam puxando para nós, pro nosso lado. Jornais, listas telefônicas, panfletos comerciais, eles têm farmácia, onde tem vários comércios, coleta de todos os cartões de estabelecimentos. Aqui tem o exemplo de lojas de tinta, lá em Jaraguá do Sul tem as tintas Maba, então eles têm lá um portfólio enorme de todos os pintores que passam lá e deixam os cartões. E existem vários comércios que fazem isso. Restaurantes também, você vê em cima da mesa, folders, cartões de serviços de autônomo. Pega aqueles cartões, dá uma ligadinha, de repente sai do cadastro. Listas de e-mail. Lista de e-mail, eu assim tenho muito para mim. Eu faço a ligação do telemarketing com o e-mail, que hoje a gente não pode utilizar o e-mail, mas não pode fazer o juro zero, nosso programa, né? Mas a gente pode sim fazer o atendimento, ele é cliente, ele é o propenso cliente. Então, eu faço ali, pego os dados dele, faço minha fichinha cadastral, entro em contato. No primeiro momento ele não quer, ou então tem aquele que aceita a visita sem compromisso, né? E depois, quando eu vejo, daqui a uns 2, 3 meses ele se torna meu cliente, né? Então, assim, tem que ser feito. A lista de clientes de parceiros. Tem parceiros nossos, facções, estabelecimentos como lojas que vendem máquinas e tal. Eles podem passar a lista dos clientes deles, isso facilita muito. Parcerias com sindicatos, líderes comunitários, aquela pessoa, agente formadora, que conhece muitas pessoas na cidade, no bairro. Pode ser o próprio presidente da associação de moradores, ou pode ser um pastor, alguém que se destaque naquela comunidade, que pode então influenciar e te ajudar a captar clientes, e mesmo para ajudar a passar referências daquelas pessoas, né, que conhece ali na região. Quais são as suas fontes de prospecção? Telemarketing, e-mail, visitar pedreiros em obras. Passou, viu uma obra em construção, por que não ir lá, né, divulgar um pouquinho? Fazer visitas em clientes dos lojistas, exemplo, loja de máquinas de costura, visitas com os próprios mecânicos. Teve alguém que citou hoje de manhã que no caso vai com o próprio mecânico na facção, já para falar, aproveita no dia do mecânico, vai com aquele mecânico, passa o dia com ele e abre muitas oportunidades de crédito ali. Prospecção em dupla em outra região que não é a cobertura do atendimento do agente. Os dois agentes, eles estão prospectando, vamos sair em dupla. Vamos numa região diferente, não a região que ele está acostumado a trabalhar. Um exemplo, teve um dia lá em Jaraguá que eu saí com outro agente, nós fomos fazer uma cobrança, meio delicada, só que ao mesmo tempo tinha depois um levantamento, uma liberação, e o agente estava tão preocupado que tinha que fazer aquela cobrança, com aquela correria do dia a dia, e entrou no carro, abriu a porta, epa, eu vi ali na minha frente um pedreiro e o outro amigo do pedreiro, parei para conversar com eles, divulguei, fiz a abordagem da Bluesol, expliquei bem certinho, estamos há 17 anos no mercado e tudo, e que o amigo do pedreiro que estava ali no momento se interessou. A esposa dele, que é babá de crianças, ele disse, vamos lá falar com a minha esposa, porque eu estou vendo com outra financeira, mas eu gostei dos juros. Ele olhou o folder, eu gostei do juro de vocês. É nosso cliente, fez R$1.000. Então, assim, são coisas que se você não parar para fazer todo dia um pouquinho, não vai acontecer. Se só esperar vir o cadastro na porta, o que entra na agência também não vai te fechar a meta. Para fechar a meta tem que fazer algo a mais, tem que se dedicar um pouquinho mais. Todo dia, como eu disse, de 2 a 3 horas, se vocês puderem, não precisa ser tudo numa sequência. Vou pegar aqui essa rua hoje e vou fazer. Não, faz um pouquinho nessa rua, estou fazendo uma cobrança. O Laércio comentou, às vezes é bom parar, prospectar um pouquinho, porque sai daquele foco da cobrança, que é uma carga tão
pesada, né, Laércio? Então, assim, essas coisinhas que facilitam, mas no meio tempo ele fez isso, fez uma prospecção, depois quando chega na agência no final da tarde ali pelas 4, 5, vou montar a agenda do outro dia. Já pega uma lista ali de clientes que você sabe naquela região, que dá para trabalhar e engatar com atendimento de nativos, ou de repente já quero prospectar porque tem um dia ali no meio, tem 2 ou 3 que são daquela rua, para poder engatar já e economizar também combustível. Tudo isso dá para fazer, só que tem que se dedicar, e é diária, contínua. Então, assim, listas de empresas por segmento, listas das próprias prospecções. Não adianta só prospectar e não retornar. É importante que a gente retorne para os nossos clientes, senão de nada vai ter valia do todo o trabalho que você fez, né? Listas de facções. E assim, essas listas de prospecções, das próprias prospecções, elas têm que ter mais qualidade. Não adianta só colocar nome e telefone. Depois de tantas pessoas que vocês falaram, vocês não vão lembrar. Agora, com certeza, se o cliente souber que você falou o nome dele, citou como é que vai a sua esposa fulano tal, ou então quando ele falou que tinha uma criança perto, ou do lugar, do estabelecimento dele, do negócio dele, que tinha lá um problema com, vamos lá, o telhado estava com infiltração, precisa trocar, ou tem uma facção lá que a garagem dela virou facção e dela não tinha espaço para colocar o carro, então assim, fazer um crédito para colocar o carro, e agora? Vamos fazer? Sabe? Lembrar de algum detalhe na casa ou no negócio do cliente que depois facilite na abordagem por telefone. Então, como você faz... Como você faz os controles das prospecções? É a mesma pergunta de antes, só que aqui tem mais continuidade. Anotações da visita, nome, negócio, telefone, detalhes do negócio, nível de interesse do cliente ou observação pertinente a respeito do cliente, para lembrar no futuro contato. É bem o que eu acabei de falar. Lembretes no smartphone. Alguém sugeriu ali de colocar, acho que foi o Wagner. Cadê o Wagner? Lembra que você falou, eu uso muito lembrete no meu smartphone, porque senão é muita coisa para lembrar. Eu sei que o cliente falou que ele tem intenção mais para frente, em setembro ou outubro, então ele deixa lá já anotado que aquilo lembra ele, né? Planilhas na rede do Google Drive, alguns falam que alimentam a planilha já por aí com o próprio tablet, né? Com o Google Drive, consegue fazer essa atualização. Cadernos, cadernetas, agendas, cartões de visita, blocos do próprio tablet, bloco de notas, planilha das prospecções do Excel, agenda no CIP, o pessoal de Blumenau, eles conseguem programar, se daqui a 15 dias, 20 dias aquele cliente teve interesse, eles já programam na própria agenda do CIP para fazer essa visita. Próximo. Então, assim, em quais oportunidades você faz prospecção? Todo momento, a todo instante, temos que fazer prospecção, pois de cada 15 tentativas, no mínimo um vai se tornar seu cliente. Seja fazer a unha na manicure, em festa com os amigos, foi comentado, prospectar carros de frutas, abordagem de porta em porta, prospectar listas de e-mail, telemarketing, mailing, prospectar listas das próprias prospecções, fazer cadastro de clientes, solicitar no mínimo 2 referências pessoais de autônomo. Aqui uma observação, isso aqui foi dica da Neuci, cadê a Neuci? Ali, que ela comentou que quando ela está fazendo a análise ou conversando com o cliente, ela pede para ser pelo menos 2 referências como autônomos, né? Que assim já está conseguindo mais captação de clientes para ela, na rede de contatos dela. Na liberação, divulgando e pedindo para os clientes e avalistas indicar novos contatos, entregando folder para os mesmos. Aí eu acho que alguém comentou, não consigo lembrar quem, que entregava folders sempre na hora da liberação, avalista, clientes, porque daí foi a Melânia? Não. Acho que foi a Sara, né? Foi a Sara, isso mesmo. A Sara comentou, eu entrego o folder, eu explico para um, explico para outro, porque eu acho que vale a pena. Ele vai falar para alguém do meu bom atendimento, então assim, mandou muito bem o recado. No levantamento socioeconômico, contatos de referências comerciais, diariamente na nossa própria rede de contatos, redes sociais como o Facebook, divulgando o nosso trabalho e se mantendo visível para futuros clientes. Participação de feiras locais, reuniões, seminários, palestras, etc. Próximo. Aqui é bastante. Vocês responderam muita coisa. Vamos lá. Quanto mais prospecção fizermos, aumentarmos a nossa chance de vamos fechar mais negócios.
Acho que ali a configuração, Renato. Entretanto, a eficácia da prospecção está na abordagem ao cliente, conhecer o ramo do negócio, verificar a necessidade e instigar o cliente a falar o que realmente ele gostaria de fazer com o crédito. E se ele não tem ideia, dê ideia para ele. Ele vai acabar vendo o que ele precisa. A gente sabe o que ele precisa. Detalhar sobre a instituição na abordagem, convencer o cliente. Detalhar a instituição é muito importante, que dá respaldo. O cliente, às vezes, hoje, ainda mais hoje em dia, com essa coisa de golpe. Então a gente já vai com o uniforme, já vai com o crachá, mas às vezes não é suficiente. Então explica um pouquinho da história da Bussol, que ela tem 17 anos até ontem, né? Agora é 18. Mas a gente precisa fazer isso, que vai fazer com que ele tenha mais confiança no que você está falando. Ser sério, mesmo brincando. Impressão positiva. E o falar é o que faz a diferença e não a completagem. Faça com qualidade, perca um pouquinho mais de tempo, mas vai te resultar depois. Vai ser bom. Demonstre as possibilidades de acordo com a capacidade de pagamento do negócio. E claro, não vai surtar oferecer 30 mil se ele só for 3 mil, 2 mil, né? Mas tenta trabalhar e mostrar números, calcular, fazer simulações. Demonstre o interesse. Não tenha preguiça, não tenha medo de pegar no tablet e calcular o juro que vai dar para o cliente. Já deixa aquele pensamento, deixa ele mordidinho, com vontade de querer fazer o crédito com você. Um exemplo, em uma facção, se ela não tem ar-condicionado, vai vir o verão. Nós nem tivemos inverno esse ano praticamente. Então, a ideia é de oferecer, não quer fazer um crédito para colocar o ar-condicionado da facção? Sugerir a ampliação do espaço. Eu coloquei a licitação da Carmen Mader, que foi uma cliente que eu lembrei na hora. Fica lá em São João do Itaperiú. É uma região que eu comecei a trabalhar não faz muito tempo e eu fui acho que 3 vezes no máximo para lá. Então, na primeira vez quando eu fui, foi indicação de um cliente, uma outra prospecção que eu tinha feito. E aí, naquele caminho, claro, né, peguei a rua inteira, eu tinha que aproveitar, um lugar longe e tudo. E aí, falei com uma indicação, uma referência, ela tinha uma facção, mas ela não quis. O vizinho da frente, ela falou, mas a vizinha lá pode ser que queira. Fui lá, conversei com a vizinha, fizemos o crédito para essa vizinha. E ela só comentou assim, tem que dar uma olhada na outra rua. Eu acho que tem uma facção por lá também. Fui na outra rua, encontrei a casa muito bonitinha, tudo bonitinho, tudo organizado, tudo novo. Só que as máquinas dela eram dentro da sala, ela não tinha uma estrutura para fazer a facção. Aí eu falei assim, apresentei a Bluesol, vi o carro da Gata Bacana, que é a Civals, que é um fornecedor para as facções, e aproveitei o momento e dei a sugestão para ela. Não quer fazer um crédito para fazer uma área, uma ampliação do espaço? Nossa, como é que você sabe que eu queria isso? Alguém te falou alguma coisa? Como é que você me conhece? Sabe? Eu falei, provavelmente você é microempreendedora individual, e conversa vai, conversa vem, descobri que a mãe dela era avalista do outro cliente da pasta que eu tinha feito a liberação. Mas tu vê, se eu não parasse, eu não caçasse, eu não procurasse, se eu ficasse simplesmente lá, faço a liberação e volto, isso eu não teria conseguido conquistar. Naquela pouca região ali de 3 vezes que eu fui, 4 clientes. Então, assim, é um trabalho que a gente consegue fazer. Eu sei que vai dar mais clientes, mas é uma coisa, um passo de formiguinha, né? Então, numa usinagem, ofertar a compra de matéria-prima à vista, aproveitar o desconto do fornecedor, assim poderá fazer o uso do crédito para giro. Eu tenho um cliente meu que ele pega comigo, não precisaria, mas ele pega comigo só para comprar matéria-prima, que com o desconto que ele ganha do fornecedor, ele consegue, daí no caso, ele ganha mais lucro. Então o juro da Bluesol é baixo, pequeno para ele, proporcional ao que ele vai fazer com giro, se ele pega aquele valor para comprar mais aço, né? Então assim, tudo essa questão de pensar isso e dar ideia para o teu cliente. Se você não falar, muitas vezes eles ali, não quero pagar juro, mas ele não sabe que ele pode estar ganhando dinheiro com o nosso dinheiro, quer dizer, com o dinheiro dele. Temos que ser clientes dos nossos clientes. Gente que gosta de gente, que faz o trabalho com dedicação e paixão pelo que faz, garantem a eficácia e o nosso bem mais precioso, que é o novo cliente. Próximo. Nada. Próximo. Não, mas ainda tem meu pedido. Considerações. Bom, para fazer bons negócios é preciso prospectar todo o momento. Manter em foco o retorno dos seus controles e prospecções. Excelência em atendimento, pois a sua prospecção pode gerar um cliente bem satisfeito vai indicar outros clientes, é a corrente do bem. Seja persistente, insista com a sua listagem de prospecções e lembre-se dos detalhes do negócio no feedback.
A cada 15 prospecções poderá ter pelo menos um cliente. Lembre-se que o seu sucesso só depende de você mesmo. E eu tentei 99 vezes e falhei. Essa frase aqui é do Albert Einstein. Eu gosto dela porque tem muito a ver conosco, com ser agente de tech. Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista dos seus objetivos, mesmo que eles pareçam impossíveis. A próxima tentativa poderá ser a vitoriosa. E ou você atende bem porque é gente, ou porque é inteligente. E a gente tem que gostar de gente. Amar o que a gente faz, né? Aí, essa foi a apresentação do que a gente viu hoje a manhã inteira. Eu sei que era bastante assunto, porque vocês falaram muito. Se vocês tivessem falado um pouco menos, daí não se estendia tanto. E agora eu vou passar um videozinho que eu acho que tem a ver conosco. Gente que gosta de gente. Ah, pessoal, eu vou entregar uma lembrancinha. Só para adoçar um pouquinho aqui.